Hoje a gente vai fazer um bolo incrível de limão siciliano, tipo um naked cake assim, maravilhoso, gente. Esse recheio é muito fácil de fazer, eu tenho certeza que vocês vão amar. E claro, com aquela massa de pão de ló, aquela massinha aerada que eu faço aqui, que na verdade nem é pão de ló, mas tudo bem. E é maravilhoso. Então aqui agora vamos fazer a nossa massa, vamos quebrar 4 ovinhos aqui dentro. Aqui também eu tenho 1 xícara de açúcar ou 200 gramas e 1 colher de sopa de vinagre. Gente, pode ser qualquer vinagre branco aí que você tenha, né, de arroz, de álcool, só não põe, sei lá, vinagre de alho. Mas pode ser vinagre de limão melhor ainda, né? E agora é só bater até um ponto de espuminha, só que ele não vai virar um merengue, porque a gente tem muita gema aqui, né, e não vai virar um merengue. Então a gente vai fazer ele virar uma espuminha amarelo clara. Vamos bater por mais ou menos aí uns 2 minutinhos. E agora que eu tenho aproximadamente 150, 160 gramas de farinha de trigo, 1 xícara. A medida da minha xícara, essa aqui, ó, é de 200 ml. Então, se você não tiver xícara de 200 ml na sua casa, você mede com um medidor, aqueles copos medidores, igual eu coloquei o óleo aqui, tá? Então, você coloca lá 160 gramas de farinha de trigo. Não precisa peneirar. E aqui vou colocar também 1 colher de sopa de fermento em pó. E aqui, gente, a gente vai bater só até misturar mesmo, assim, uns 30 segundinhos, tá? E você já pegou seu combo de apostilas aqui do canal? Se você ainda não pegou seu combo de apostilas do canal, as apostilas digitais do canal, corre, pega, menina, porque tá muito bom. É só você olhar aqui no primeiro link aqui embaixo, que lá eu vou te ensinar um monte de receitas, um compilado de receitas aqui do canal e mais 5 apostilas maravilhosas sobre confeitaria e gastronomia pra você. E ó, por apenas R$37 você leva todas as apostilas digitais e pode imprimir e usar na sua casa aí como você quiser. Você pode até imprimir pra dar de presente, gente. É muita coisa, é muito conteúdo, mais de 500 páginas aí, juntando tudo pra você. Então corre, pega aqui no primeiro link. E você já se inscreveu aqui no canal? Se ainda não, é só clicar aqui no inscrever-se e ativar o sininho pra me ajudar e eu te ajudar também. Então aqui agora eu tenho 3 formas de 15 centímetros de diâmetro e elas têm fundo removível, tá? Vou colocar aqui meu spray desmoldante. Eu tô usando dessa marca aqui, Top & Top, mas eu costumo usar da Mago, tá bom? Mas se você não tiver, coloca bastante manteiga e farinha, unta bem bonitinho a sua forma. Pode untar só embaixo, não precisa untar dos lados, não. Nossa, vira uma... E agora é só despejar aí igualmente nas suas forminhas. Se você quiser fazer numa forma de 20 centímetros, também dá uma inteira. Aí você assa e depois você corta o bolo. Se você conseguir cortar em 3 partes assim, ó, fazer 2 cortes e ter 3 partes de bolo, 3 discos, você vai obter 2 camadas de recheio. Se você tiver dificuldade, corta só no meio e faz uma camadona bem grossa de recheio, tá bom também.
Às vezes um bolinho fica maior que o outro, mas eu não me preocupo muito com isso. Então agora é só levar pra assar a 180 graus até ele ficar douradinho por cima, que vai aí de 28 a 30 minutinhos mais ou menos. Gente, então aqui, como o limão siciliano tem um teor menor assim de ácido, eu vou fazer tudo direto. Então eu vou colocar o meu limão já diretamente nessa mistura aqui. Eu não vou fazer nenhum curd, não vou fazer nada. Vou colocar o limão aqui. E a gente vai mexer devagar para não talhar. Agora eu vou colocar uma caixinha de creme de leite. E aqui eu tenho os meus limõezinhos sicilianos, lindos e maravilhosos, já higienizados. Gente, eu tô tendo que regravar isso aqui, por isso que as filmagens estão meio diferentes. Tem uma hora que eu tô num lugar e tem uma hora que eu tô no outro, tá? Porque eu perdi algumas imagens, então a gente teve que regravar. Mas é a mesma receita, tá? Eu vou alternando as imagens aí pra salvar as que eu já tinha. Então aqui, ó, eu vou colocar o suco de um limão siciliano. Se você quiser pode usar meio limão, fica mais fraco. Eu vou espremer meia parte aqui, bem espremidinho. Pode fazer isso com espremedor de limão, que sai mais suco, né? E vou dar mais uma espremida aqui com esse aqui. Pronto, tá bom já. Não vou espremer esse aqui até o talo, só um pouco assim. Então aqui a gente já tem o suco de um limão siciliano. Eu vou misturar tudo isso aqui. Antes de ligar o fogo. E vou ligar o fogo. Agora é só misturar isso aqui até virar um creme que solta da panela e que cai em pelotinhas assim, ploft ploft, tá? Ó, o meu começou a esquentar agora. Assim que ele começar a esquentar, você vai colocar 50 gramas de chocolate branco aqui. E no final a gente vai adicionar raspinhas de limão. Pode adicionar agora se você quiser, eu vou deixar para adicionar no final, porque elas ficam mais coloridas quando a gente adiciona no final. Elas não perdem tanta cor amarelinha delas. Ó, vocês vão notar que ele começa a engrossar de uma maneira meio diferente. Ele começa a engrossar... Tem um gato miando ali. É a Shiva, gente. E aí ele começa a engrossar... Porque o limão, o ácido, funciona também como espessante. Só que esse engrossamento aqui, ele não é a mesma coisa da redução do brigadeiro. Ele começa a engrossar aqui por causa do limão e não porque tá ficando pronto, tá? Então ele nem começou a borbulhar ainda e parece que já virou um creme, mas não é isso aqui. Ele precisa ferver um pouquinho, igual o brigadeiro mesmo. E a gente continuar aqui, tá? Então, ó, ele engrossou, nem começou a soltar a bolha, já engrossou. É meio esquisito, mas continua aí. Fogo baixo, tá? Ó, depois de um tempão, o meu começou a ferver. O meu começou a borbulhar agora, tá? Então, eu vou continuar mexendo aqui até ele virar um doce que cai. Ó, olha como ele tá mole ainda, quando ele cai. Ele precisa cair em pelotas. Ai, me irrita esse barulho da panela. É o fogão, né? Que tá balançando, na verdade. Geralmente, quando eu faço bolos de limão, eu ensino a fazer um curd, ou eu ensino a fazer uma redução diferente do limão, pra não acontecer de talhar, né? Pra gente reduzir a água com o ácido. Mas nesse caso aqui, de vez em quando eu arrisco fazer assim. E geralmente dá certo, principalmente com o limão siciliano. O limão Tahiti, isso aqui é mais difícil de acontecer, o limão Tahiti costuma dar errado. Mas quando é o método direto, assim, com o limão siciliano, dá certo. Então, ó, vamos mexendo. Ó, virou um doce, tá vendo? Olha só, olha aqui na lateral da panela, como ele cai, ó. Tá? Virou um super doce, bem bonitão assim, ó. Ó. Ó como ele cai.
mais em pelotinha. Deixar ele mais um pouquinho, que eu quero ele um pouquinho mais grosso do que isso aqui. Mais um minutinho. Quando ele tá bom, você joga ele aqui, ó, na panela, ó. Olha como ele cai lentamente e forma essas gotas, tipo uma lágrima aqui, ó. Olha como ela vai devagar, ó. Tá? Quando chegou nesse ponto aqui, não tem mais perigo de talhar, porque o ácido, o problema de fazer esse tipo de recheio aqui é que eu acho que ele não fica com gosto muito pronunciado de limão. Por isso que eu gosto de fazer do meu jeito, assim, dos jeitos que eu sou acostumada a fazer. Mas fica bem gostoso também. E eu não recomendo pôr mais limão do que eu sugeri, porque aí realmente pode ter perigo. Ó como ele tá caindo agora, loftzinho, tá vendo? Então aqui foi o suco de um limão, meio limão e mais um pouco, né? Não foi um limão inteiro, coloquei meio limão bem espremidinho, siciliano, e mais um pouco da outra metade do limão. Então é um limão aí, mas vamos exagerar mesmo, ó. Pronto, vamos desligar e deixar esfriando pra gente montar o nosso bolo. Já tá bom isso aqui, tá? Pronto, agora eu vou colocar aqui o meu doce, meu recheio. Gente, ele parece mais mole que os outros recheios, mas ele vai dar uma endurecida, porque tudo que leva açúcar, principalmente leite condensado assim, endurece, tá? Então, assim que ele esfriar aqui, se você quiser adiantar o processo, pode colocar um pouquinho na geladeira também. Mas eu vou deixar ele esfriar em temperatura ambiente, pra ficar bem cremosão. Mais ou menos 2 horinhas a gente vem pra terminar o bolo aqui. Agora, com a panela desligada, eu vou colocar aqui 2 xícaras de açúcar, ou 400 gramas, e 3 claras de ovo. Cuidado pra não ir nem um pedacinho de gema, tá bom? Não deixa aí gema nas claras, porque gordura atrapalha na formação das bolhas e na aeração. Desligado ainda, a gente vai mexer isso aqui. Então aqui eu vou mexer. Tá desligado, tá, gente? E aqui eu tenho um termômetro culinário. Se você não tiver um termômetro digital, você pode fazer na mão, mas tem o risco de virar omelete, né? Mas você vai fazer, é só você ligar o seu fogo baixo aí, daqui a pouco a gente vai ligar. E aí você vai mexer até o ponto que eu vou te mostrar aqui. Ainda tá desligado o fogo, tá? Aqui eu tenho uma colher de sopa de limão. Dá uma boa misturadinha aí. Vou ligar. Liguei em fogo baixo. E vou ficar olhando aqui a temperatura. A temperatura tem que alcançar aqui 70 graus, tá? Se você não tiver o termômetro, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu dedo e vai olhar. Você vai botar o dedo assim, às vezes dá uma queimadinha. O meu ainda tá cheio de grão. Olha os grãozinhos aqui, tá vendo? Quando você passar o dedo assim, ó, fizer isso aqui e não sentir mais nenhum grãozinho, é porque tá bom. E aí você pode desligar e jogar direto na batedeira correndo. Já deixa sua batedeira preparada aí pra não cozinhar esses ovos. Olha o barulho, vocês conseguem escutar o barulho do grânulo do açúcar, ó. Esse barulho de areia lá embaixo é porque ainda tem grânulo. Mas por que a gente faz isso aqui no fogo? Não é exatamente para dissolver o grânulo, tá? É para ficar aceitável pra gente consumir e não consumir aí micro-organismos que podem ser, né, prejudiciais ao organismo humano, tá bom? Do ovo. Vocês estão vendo que enquanto eu mexo, ele já começa a dar uma espuminha, ó, ele já tá se espumando, ó, tá virando uma espuminha.
Tá quase chegando aos 70 graus e aí eu já vou jogar na minha batedeira e bater. Gente, lava bem a sua batedeira antes de bater, porque qualquer gordurinha impede o crescimento disso aqui, tá? Então, assim, se o seu batedor tiver meio engordurado, às vezes não cresce o merengue, o glacê, tá bom? Ó, o meu chegou a 70 graus. Vou deixar chegar a 72, que é a temperatura correta. Eu sempre falo 70, porque já mata os micro-organismos, mas 72 é o melhor. Pronto, já chegou. Já passou um pouquinho. Vou jogar essa mistura aqui. Agora, prontinho, é só bater. Gente, bate bastante. Às vezes você vai achar que não tá formando o merengue, mas se você ficar uns 10 minutos batendo, mais ou menos uns 10 minutos, gente, é muito tempo, e ele não crescer, aí realmente não deu certo. Mas ele demora pra chegar no ponto de merengue, tá? Os meus sempre demoram. Então, continua batendo e não desiste. Se você bater 1 minuto e ele ainda não chegar, ó, ele tem que ficar nesse ponto que eu tô mostrando aí, que é um ponto assim, que ele vira um glacê mesmo, tá vendo? Ele forma um biquinho, vira um glacê durinho pra gente fazer e colocar no nosso bolinho. Assim que você terminar, coloca dentro de um saco de confeitar. Não precisa ter bico, só o saco mesmo, tá, gente? Que é só pra facilitar pra gente fazer a decoração. E aqui, depois que eu coloquei aqui, você pode fazer isso na panela também. Eu vou raspar aqui umas raspinhas de limão. Cuidado pra não ir a parte branca, porque ela geralmente é meio amarguinha, tá? Então aqui eu peguei o meu prato de bolo e eu já vou montar por um método direto, sem ter que levar pra geladeira, pra descansar, pra firmar, nem nada disso, tá? Então aqui ainda tá com a forma, eu só vou tirar aqui. Nossa, gente, tá muito macio o bolinho. Olha isso, que coisa linda! E eles já estão bem retinhos também, nem precisa estruturar nem nada. Nem precisa modelar aqui os bolos. Ó, se o seu tiver com topinho curvo, o meu tá bem retinho. Ele já saiu assim retinho. Mas se o seu tiver com aquele topinho, você dá uma tirada no topinho. Se ficar qualquer topinho aqui em cima, pra montar esses nakedzinhos, assim, não é bom não. Então tem que dar uma nivelada no bolo. Vai com a faca mesmo assim e dá uma niveladinha de leve, tá? Então aqui vou colocar o primeiro bolo que eu tirei. Vou molhar só com água. Gente, esse recheio já é doce, tá? E a água gelada filtrada. E o como é que chama aqui? O merengue, o glacê, é doce. Então, assim, não vejo por que molhar com o leite condensado, essas coisas, tá? Aqui eu vou cortar meu biquinho pra fazer uma cinta de contenção pra ajudar a segurar o recheio lá dentro. O recheio tá firme, mas é bom que a gente faça isso pra ajudar. E ele fica mais bonito aí. Então aqui eu vou cortar o meu biquinho, não vou cortar muito grosso. Da finura aí de um dedo. Um dedinho mais fino. Vou fazer uma cintinha de contenção aqui. Fiz a cintinha, molhei, né? E agora eu vou passar meu recheio. Você pode colocar o recheio dentro de um saco de confeitar também, mas o recheio eu gosto de ter mais visão dele aqui. E eu não sei quanto que eu tô usando o saco de confeitar. E eu preciso de dividir o recheio em duas partes. Então eu vou fazer na mão mesmo, que é mais fácil. Então eu só peguei aqui uma espátula. Vou colocar metade do recheio aqui. Vou dar uma misturada também, porque tá aqui os pedacinhos de casca de limão, né? Eu vou pegar aqui metade do recheio e colocar aqui no meu bolinho. Gente, muito simples, né? Coisa mais boba. Só
colocar ele bem bonitão aqui, ó. Agora eu vou cobrir com a segunda parte do bolo. Dou uma pressionadinha no centro. Uma comidinha. Vou molhar o bolo. Gente do céu. Molha aí com um pouquinho de água. Se você quiser fazer uma calda, pode fazer. De leite condensado, o que você quiser. Mas, sinceramente, não acho que precisa, não. Vamos colocar o resto do recheio. Gente, então essa medida de recheio que eu passei pra vocês, de uma lata de leite condensado e tudo mais, ela dá pra aqui você fazer 2 camadas de recheio de um bolinho de 15 centímetros de diâmetro ou de 17 centímetros. Esse meu aqui é de 17. Mas se for um de 15 centímetros de diâmetro, também dá. Vem com o último bolinho. Tirar essas migalhinhas aqui. Dá uma leve apertadinha. Fica bem bonitinho. Aqui a parte de cima, eu vou molhar um pouquinho, mas não vou molhar muito não. Por quê? Porque eu quero que tenha aderência aqui o meu merengue, tá? Se eu molhar demais fica meio ruim. E agora eu vou colocar o merengue em espiral. Às vezes fica umas bolhas de ar no saco. Ó, tinha uma aqui. Esse você tem que fazer em emenda, mas não tem jeito. Pronto, olha que lindo esse bolo. Vamos pegar o maçarico, maçaricar, mas pode deixar branquinho assim também, né, gente? Olha isso, que fica lindíssimo. E o merengue, ele vai ficar durinho com o tempo. Meu maçarico tá aqui com o meu gás. Vou dar uma maçaricada aqui em cima, tá? Pronto, agora é só raspar umas raspinhas de limão aqui. Opa, tô fazendo do lado errado. Gente, eu tô meio louca hoje. I'm a little bit crazy. Oh. Quero bastante. Só esse excesso aqui tá me incomodando. Estou descuidado. Prontinho. Nosso bolo de limão siciliano tá pronto. Normal que aqui, ó, como o merengue tá um pouquinho mais mole, fique mais escorridinho assim, tá vendo? Se você quiser passar alguma coisa aqui, eu vou deixar ele assim, tô achando ele lindo. Mas, você quem sabe. Gente, aqui o meu eu vou partir e eu não deixei ele na geladeira, então ele fica um pedaço meio assim, né? Um pedaço mais difícil de ficar retinho, né? Nossa, isso aqui tá muito bom. Tô tentando deixar ele mais retinho possível aqui. Olha isso. There's a road that leads to pain. If we go down it, there's a chance we won't make it back. We better move to the positive side. There's a reason why we still have each other to hold. Now we could stay away.